Muito bem, galera, estamos aí com mais uma aula de física, né? Nós estamos trabalhando direitinho aí com o movimento o uniforme, né? E a velocidade é constante e tal, mas sabe que a velocidade também pode variar, né? Aí a gente vai ver também toda essa relação da velocidade com o movimento no mesmo sentido da trajetória ou movimento no sentido oposto. A gente continua falando sobre cinemática, sobre movimento ainda, sobre velocidade. Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Nós estamos aí agora já com a última aula de movimento uniforme. Vamos falar da velocidade média, como é que faz uma média de velocidade, a determinação gráfica na distância percorrida, né? E a determinação gráfica na velocidade média. Então, hoje vamos trabalhar na média das velocidades, tá? Nós já falamos aí como é que a velocidade evolui, né? Mesmo sentido. Sentido sempre momento uniforme, velocidade é constante, tá? Então, olha bem, nós temos aí o que significa dizer que alguém viajou com velocidade média de 80 km por hora. Olha aí, então um carro, uma estrada. Então, olha bem, a gente está falando de uma viagem, fizemos uma viagem e tal, daqui em Vilhena. Eu preciso manter, se eu fizer uma média de 100 km por hora, eu tenho 700 km, então 100 km por hora, 700 km daqui em Vilhena, por exemplo, mais ou menos isso, um pouquinho mais, né? Então, vou gastar 7 horas. Mas para manter uma média de 100 km por hora daqui em Vilhena, você tem cidade para passar, você tem lugares que a velocidade é menor, o máximo da nossa rodovia é 110 km por hora, nós sabemos disso aqui em Rondônia, é 80, mas ainda permite o 110 na rodovia federal. Então, nós temos justamente, não pode ficar passando de 110 e vai ter hora que você vai passar dentro da cidade, são muitas cidades aqui em Vilhena, você vai passar 20, 30, tem um quebra-mola, você vai parar num sinal. Então, como é que você mantém uma média de velocidade, sendo que o movimento do dia a dia, o carro não tem uma média? Às vezes, na estrada, dependendo do carro, você mantém muito tempo ali, muito não, né? Uns 2, 3 minutos, na verdade, a mesma velocidade. Daqui a pouco você tem uma subida, você tem uma curva, ou você aumenta ou diminui a velocidade. Então, mas em uma média? A média é só você pegar a distância e o tempo que você gastou. Você fala, sair daqui, pega o carro, tem onde você marcar, você zera os quilômetros andados, na hora que você vai sair, e marca o momento da hora do dia. Chegou em Vilhena, você vê o tantos quilômetros que andou e a hora, vê quanto tempo você levou daqui em Vilhena e você divide a distância pelo tempo aí. Aí você tem uma média. A média é aquela. Não quer dizer que você atingiu realmente aquela velocidade o tempo todo. Quer dizer que se você pudesse viajar com aquela mesma velocidade sem parar, faria no mesmo tempo. Isso que é a velocidade média. Ela não acontece bem o tempo todo, em alguns momentos de uma viagem real, da realidade da nossa vida. Vamos lá então? Agora que você entendeu o que seria, né? Ali, o que é com 80? Seria você fazer a cada hora 80 km, mesmo que a sua velocidade variasse para 100, 110, para 60, 40, mas em uma hora você percorresse 80 km, em 2 horas 160 e assim por diante, né? Então, velocidade média, olha aí, a tartaruguinha está com 10 centímetros por segundo. Bem rápido, né? Então, olha, no primeiro segundo andou 10 centímetros, no segundo 20, 30, 40. Aí ela está com velocidade média. Não quer dizer que a gente possa, talvez, adquirir nem a própria tartaruga aí, ou um jabuti que seja aqui, né? Não vai fazer desse jeito. Vai mudar, vai parar, vai andar mais rápido, andar mais devagar e assim por diante. Mas vai ter uma média. Então, a velocidade média de um corpo, ela não é dada pela média aritmética das velocidades que você atingiu durante o percurso. Não dá nem para fazer isso, né? Muda muito. Mas significa o valor correspondente à velocidade constante necessária, não quer dizer que você fez, para percorrer todo o trajeto no intervalo de tempo considerado. Como eu falei, o exemplo de Vilhena para vocês no início aí, tá? Então, na verdade, é isso que acontece. A velocidade média, então, tá aqui. É o que nós vamos trabalhar hoje, só essa questão. Se uma moto em uma viagem
percorre uma distância de 560 quilômetros em 8 horas. A distância foi 560 quilômetros e fez em 8 horas. Você e provavelmente muitas outras pessoas vão dizer o seguinte: a moto desenvolveu em média 70 quilômetros, 7 vezes 8, 56, né? Então, 560 quilômetros. Em média, desenvolveu 70 quilômetros por hora. A distância total percorrida e o tempo gasto. Não interessa o que aconteceu durante o percurso. Não quer saber se numa curva você diminuiu, se um quebra-mola você teve que passar devagarinho, se numa reta boa você aumentou bastante a velocidade. Quer dizer que você pega a distância e o tempo. Só isso te importa, tá? Não importa se teve curva, se subiu e se desceu. Velocidade média é distância sobre tempo e pronto, né? O famoso ΔD sobre ΔT, que é variação do espaço e variação do tempo. Tempo total, distância total. Aí, ó, o carrinho, né? Está em movimento, bonito. Olha bem, 560 quilômetros. É a moto lá, mas aqui nós não conseguimos encontrar uma moto, colocamos um carrinho. Não tinha uma moto que fizesse, olha lá, ele vai percorrendo. Então, com essa velocidade constante, forma a velocidade média. A cada 1 hora percorre 70 quilômetros. De hora em hora, 70 quilômetros. Gostaram? Bom, observe então que durante o movimento, a velocidade do carro pode ter sofrido variações. No exemplo, o seu valor pode ter sido às vezes maior e outras vezes menor que 70 km por hora. Não quer dizer que manteve 70 como teve aqui no slide anterior, né? O tempo todo. Então, na verdade, houve mais fazendo a média. Entretanto, se a velocidade fosse mantida, como teve aqui o carrinho, durante todo o percurso igual a 70, se pudesse fazer isso, o carro teria percorrido aquela mesma distância no mesmo tempo. Claro que aumentou, diminuiu, como nós falamos. Então, velocidade média pega a distância toda e divide pelo tempo que você quer. Então, você pode ir controlando isso, né? Geralmente as pessoas que viajam, igual eu falei, daqui em Vilhena, vou gastar, por exemplo, 8 horas. Eu quero gastar 8 horas. A gente sabe mais ou menos a distância em cada cidade e vai controlando a distância pelo tempo. Não, tem que apertar um pouco mais, andar um pouco mais. Não, eu já posso diminuir um pouco e assim por diante. Claro que tem que obedecer a legislação, as curvas, as placas, tudinho. Mas mesmo assim é possível em alguns locais andar um pouco mais. Não, posso andar. Às vezes você não quer andar a 140, é claro, não deve, né? Mas você não precisa disso, só controlando. Não, quero manter uma velocidade aí em torno de 80 km por hora, só que não pode andar só 80. Se você for no máximo 80, não vai fazer 80 de média, porque no dia a dia você tem que parar na cidade, tem que andar devagar, passar 80 na cidade, ainda mais quebra-mola, tem semáforo, tem tudo, né? E tem muita cidade. Aí, ó, nós temos aí um exemplo, o Rolando Marcha Lenta, legal esse nome aí, né? O professor Décio que inventou esse nome aí. Rolando Marcha Lenta, saiu de Cacoal, nós temos aqui Cacoal, aqui, ó, em Rondônia, com seu destino final em Presidente Médici, uma cidade que está, na verdade, é 71 quilômetros, 70 e pouquinhos quilômetros, depende de onde você sai de Cacoal, onde chega, mas mais ou menos pode considerar 70 quilômetros de distância de Cacoal a Presidente Médici. E sabemos que a 35 quilômetros de Cacoal, aqui, ó, bem aqui, fica a entrada para Rolim de Moura, uma outra cidade que você tem que fazer esse trajeto para cá para chegar nessa cidadezinha de Rolim de Moura. É uma entrada que tem aí numa rodovia 479, RO 479. Então você sai da 364, né? Aqui diz que se você andasse aqui pelo Google, né, esses 70 quilômetros a 57 minutos, você chegaria lá. Numa velocidade que o Google considera como o trânsito aí, né, que, na verdade, a BR-364 ela é considerada 80 km por hora em Rondônia. Então, calculando por 80 km por hora em média, ele diz que você chegaria em 57. Como eu falei que na rodovia federal você pode chegar a 110. Então, fazendo essa média do tráfego, o Google Maps
ele foi lá e calculou aqui, ó, em 57 minutos tá aí, tá? Então, um mapa mostrando para você uma situação real, uma desculpa, uma autoestrada, uma BR que está aí, todo mundo que viaja nessa estrada existe aí, e está traçado o percurso dela em azul mais forte, que é do Google Maps, né? E a entrada, as rodovias estaduais são laranjas aí, a outra também, mas é porque esse é o trajeto que vai ser percorrido, ficou em azul forte. E as estradas aparecem, as outras no nosso mapa, em amarelo. Então, olha bem, essa situação, Cacoal, indo para Presidente Médici, então a nossa trajetória positiva de Cacoal para Presidente Médici, velocidade positiva, tá? Deu o ponto de referência aqui, a 35 km. Bom, a primeira parte da viagem, ó, dividiu a viagem em duas partes. Até aquela entrada para Rolim de Moura, que é onde liga ali, chega a RO 479, foi realizada a uma velocidade de 30 metros por segundo. Ainda é uma velocidade que não é acima, em km por hora é 108 km por hora. Com uma rodovia 110, né? E o restante da viagem até Presidente Médici a 20. Então diminuiu já em 10 metros por segundo, tá? Ok? Qual é a velocidade média de toda a viagem feita por Rolando? Rolando marcha lenta, que estava viajando, né? Então, é possível cometermos o erro de calcular a média aritmética, pegar 20 mais 30, 50 e dividir por 2, né? Olha aí, ó. E aí você diria que tem uma velocidade média de 25 metros por segundo, já que é metade da viagem, então, se é metade, a distância é a mesma, 35, 35, vamos dividir. Bom, será que realmente funciona assim? Só que esse resultado pode estar errado, e com certeza está, porque a velocidade média não é a média das velocidades. Então eu preciso achar o tempo que levou na primeira parte, o tempo da segunda, saber que a distância toda é 70 e dividir pelo tempo. Então eu preciso encontrar o tempo. Não deu no exercício, eu preciso. Vamos calcular o tempo em cada percurso, T1 e T2, primeira parte, segunda parte da viagem, e achar o tempo total da viagem. Como nós conhecemos o tempo total da viagem, podemos calcular a velocidade média, usando a distância total da viagem depois, tá? Então, lembrando que 35 km, já que as velocidades foi dadas em metros por segundo, tomar cuidado, pessoal, de transformar em metro, não pode ser quilômetro e metro por segundo. Se fosse em quilômetros por hora, tudo bem. Então, nós teríamos aí 35 km, 35 mil metros, né? 1 quilômetro, você sabe que quilo quer dizer 1000, quilômetro é 1000 metros, quilo, 1000 metros. 35 mil metros. Esse quilo, em inglês, quilos, quer dizer 1000. A palavra quer dizer 1000. Então, primeiro tempo, primeira parte. Velocidade é a distância sobre o tempo, não importa, né? A distância total eu tenho, que é 35 mil, porque é 70 mil e tudo. A primeira parte é 35 mil, depois 35. Dividido por 30, que a primeira velocidade foi 30 metros por segundo. Certo? Dividindo dá 1.166,66, né? 67 segundos. Olha bem. A segunda parte, a velocidade 20. Então, com certeza, você vai ter um tempo aí maior, né? Dividir por um número menor. Em vez de 1.100, foi 1.750 segundos. Agora, eu preciso do tempo total. É só somar os dois tempos. Eu gastei 1.166,67 na primeira parte e 1.750 na segunda. Eu tenho um tempo total de Cacoal até Presidente Médici de 2.916,67 segundos. Nas avaliações, no Enem, esses números vêm exatos. Eu quis colocar aqui para saber, a gente pode usar. Pessoal, lembrando uma coisinha aí, ó, que a gente não falou, vocês podem utilizar a calculadora durante as aulas de física. Física, tá? Nenhuma outra aula. Aí pergunte para cada professor. Nas aulas de física, podem trazer as calculadoras e utilizarem. Não tem problema nenhum, tá? Durante as nossas atividades, também você pode usar a calculadora. Nós não temos interesse aqui de fazer para você
que você se preocupar com isso. Você tem que entender que a parte de matemática você vai estudar com matemática. Física está liberado tanto nas aulas como durante as nossas avaliações. Não tem problema nenhum. Lembrando a você que no Enem você não pode usar nenhum equipamento eletrônico, não pode usar calculadora. Mas lembrando também que o Enem traz valores certos, fáceis de dividir, de multiplicar e assim por diante. Não tem esse monte de número. Nós não estamos preocupados aqui com você utilizar a calculadora, porque é para você agilizar o pensamento da física. Então, a parte de matemática, nós não estamos aqui esperando que você passe muito tempo multiplicando, fazendo uma continha. Não pode usar, não tem problema. Em física, está liberado a calculadora durante as aulas e durante as avaliações de física. Certo? Professores, está tudo bem, não tem problema nenhum. Lembrando a vocês que durante um concurso, o Enem é um concurso, ou outros concursos que você fizer também, você não poderá usar. Beleza? Mas aqui tudo bem, porque não vamos perder tempo com cálculos. Nós queremos que vocês entendam a física. Então, se você tiver alguma dificuldade de multiplicação e divisão e se atrapalhar ali, você vai perder o raciocínio da física. E nós queremos que você tenha o raciocínio. A parte de matemática, tem dificuldade em divisão, você sabe que é uma dificuldade sua, você vai se virar aí durante esse tempo todo para melhorar isso aí. Porque você precisa disso, então você vai procurar uma alternativa, vai atrás e tal. Mas em física não precisa preocupar, tá bom? Então vamos lá. Só para ficar bem certo aí, para você não... Tá? Então a distância total é 70 mil, né? Porque 70 quilômetros. E o tempo total está aqui calculado. Olha, 23,99 nós podemos aí, pelo arredondamento, 24 de boa, 24 metros por segundo. E lá deu 25. Então, olha bem, tem uma diferença de 1 metro por segundo aí, na velocidade média. Então, você não andou, não percorreu aquela distância com 25, mas sim com 24. Se você andasse a 25, teria chegado bem antes, né? Não levaria esse tempo, com certeza, tá? Então, nesse caso, pelo tempo que eu sou, foi 24 metros por segundo, tá bom? Bom, então nós temos aí 2.916, quase 3.000, né? E se você pegar, por exemplo, aqui, arredondar para 3.000 segundos e dividir por 60, você vai ter 3.000 dividido por 60, você vai ter o quê? 50. O que que nós tínhamos lá? O Google, mais ou menos, aquela que o Google planejou, né? Fazer a viagem no Google Maps lá, sem saber se a pessoa ia fazer ou não. Viu? Deu certinho o tempo lá, né? Bom, você vê que o Google trabalha com essa velocidade média ali. O gráfico da distância percorrida, tá? Gráfico da distância, né? Quando o movimento de um corpo é uniforme, é o nosso caso, nós estamos estudando, a distância que ele percorre é dada por D igual a V vezes T. A distância é a velocidade vezes o tempo, né? Ou pela área sob o gráfico da velocidade em função do tempo. Se eu tiver da velocidade em função do tempo, vai ser um gráfico de um retângulo quadrado, mais um retângulo ali, né? E porque a velocidade é constante, é paralela ao eixo do tempo. E teremos, então, nesse retângulo, o uso dessa função, que é a altura. Aqui pode ser a altura e aqui largura, né? Que é o T e o V do retângulo. Então, velocidade vezes tempo vai te dar a distância, tanto pela função como pela área do gráfico. Se o movimento for variado, aí a relação D igual a vezes T não pode mais ser aplicada. Se a velocidade muda, eu não posso aplicar essa relação, tá? Mas a distância, ainda posso fazer a distância pelo gráfico. Então, olha bem, mesmo se você está trabalhando, não aprendeu ainda a velocidade quando ela está variando, quando muda, mas se você tiver o gráfico, vale do mesmo jeito. Fica mais difícil, às vezes, de achar
o gráfico, a área do gráfico, ela fica um pouco mais difícil. Uma curva, então mais difícil ainda, mas é possível encontrar e a área do gráfico funciona, tá? Olha bem. A área sobre o gráfico nos fornece a distância percorrida quando eu tiver aqui, ó, velocidade constante, movimento uniforme. Esse movimento, olha aí, a velocidade não é mais constante. Só é constante nesse primeiro pedaço, aqui ela varia, zera, muda, a pessoa está indo para a direita, volta para a esquerda, depois de zerar, até chegar nesse ponto de novo aqui inteiro, certo? Então, olha bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho o gráfico. Não tem um movimento uniforme, mas porque a velocidade está variando nesse trecho, não é uniforme, tá? Mas aí, a área do gráfico, isso aqui é um trapézio, né? E aqui é um triângulo. A área do gráfico, pronto, bem certinho, não tem problema nenhum, né? Você pode dividir isso aqui, como eu falei para você, para evitar de você ficar tendo que aprender outras equações. Você sabe, equação do retângulo, você pode dividir aqui. Aqui é um retângulo, um triângulo e outro triângulo. Base vezes altura e base vezes altura dividido por 2. Tanto nesse aqui como nesse aqui. E esse é só base vezes altura. Acha as três áreas e soma. Aqui também você tem um trapézio. Se você pegar a área 1, ela é um trapézio, né? Você vê que aí é um trapézio. Sendo um trapézio, e você lembra da equação, você pode fazer aqui, tem uma base maior e uma base menor lá em cima. Então, base menor mais base maior, dividido por 2, vezes a altura que é aqui. Tem uma base menor e uma base maior. Essa é a equação para trapézio. Aí você faz uma equação só. Ah, não quero ficar sabendo de muita fórmula, não. Base vezes altura. Transforma aqui em 2, aqui tem um triângulo, aqui tem outro triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, de qualquer maneira, você consegue fazer o exercício, tá? Escolha a melhor maneira para você, que você se adapta melhor e fazendo de maneira correta, as maneiras são muitas e não tem problema nenhum. Aí, ó, um trapézio ou um retângulo e 2 triângulos. Pronto. Em módulo, a distância percorrida pelo móvel é, numericamente, o n aí igual à área das figuras, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Um automóvel em frente a um semáforo, olha lá, estão parados no semáforo os dois, o freio está ligado, a luz aí, ó, estão parados, semáforo, né? Abriu, eles vão partir, né? Vão aumentar essa velocidade porque abriu o semáforo. Está parado, tem que aumentar, senão não sai do lugar, né? Logo que a luz verde acende, arranca com velocidade variando de acordo com o gráfico, que está aqui, ó, do lado, certo? Vai de 0 a 20 em 10 segundos. Depois de decorrer 10 segundos, qual a distância que o carro percorreu? O carro da frente que está livre aí, ok? Depois de decorrer 10 segundos, a gente pode fazer o gráfico. Está aí, ó, foi dado o gráfico. É um triângulo, base vezes altura, base é 10, altura é 20, dividido por 2. 10 vezes 20, 200 dividido por 2, 100. Percorreu 100 metros. 10 segundos depois já tinha percorrido 100 metros. Ok? Então, nós temos aí para vocês essa relação aí do gráfico, né? E da distância, ok? Então, a distância percorrida é 100 metros, ok? Então, o gráfico te ajuda a fazer. Triângulo é fácil. Retângulo também. A determinação gráfica da velocidade média. A tabela agora é o seguinte, eu tenho os tempos, tenho a velocidade, as posições, enquanto as velocidades e vou fazer o gráfico. Pessoal, o que a gente tinha antes? Antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o gráfico, achamos a distância. Agora eu tenho as distâncias, os tempos e vou fazer o gráfico, certo? Com as velocidades, eu vou montar o gráfico. Nós tínhamos o gráfico, tiramos as informações. Agora nós temos as informações, vamos montar o gráfico, ok? Vamos lá então.
Então mudou um pouquinho, né? Mas de qualquer maneira, olha aí, ó. Olha bem, o tempo diz que 0, 3, 6, 9 e 12. Está variando de 3 em 3 segundos. Cada 3 segundos eu marquei a posição. Posição foi 0, 60, 120, 180, 200. A cada 3 segundos aumentou 60 metros. A velocidade é a relação da posição da distância percorrida a cada tempo. Por 1 segundo, mas aqui são 3, então tem que fazer por 3, né? A velocidade do automóvel é constante. Pode ver que as distâncias estão percorrendo a cada 3 segundos. As distâncias são de 60. Percorre distâncias iguais em tempos iguais, proporcionais. Então, velocidade constante, certo? Olha aí, ó, o gráfico da aceleração-tempo. Aceleração que faz a velocidade variar. Nesse caso, a velocidade não está variando, a aceleração é 0. Ó. A aceleração é quando a velocidade de um móvel varia com o passar do tempo. Como a velocidade não está variando, não tem aceleração. É representado com 0. 0. Pronto. Né? Facinho de fazer aceleração aí, ok? Quando o movimento é uniforme, o gráfico da aceleração-tempo é uma reta localizada sobre o eixo dos tempos, sobre o 0. Quer dizer, não há aceleração, fisicamente falando, né? Simples de entender. Não, a aceleração faz a velocidade variar. Se a velocidade é constante, ela não varia. O movimento é uniforme. Então não tem aceleração. A aceleração é 0. Certo? Mas podemos concluir o gráfico da velocidade em função de tempo. Velocidade e tempo. Nós temos a velocidade e o tempo. Aí, 20, né? A velocidade não varia, permanece 20 o tempo todo, vai passando o tempo, ela continua sendo 20, porque ela é constante. Olha aí, quando o movimento é uniforme, o gráfico, velocidade e tempo, é uma reta paralela ao eixo, não sobre o eixo é 0, paralela ou para cima ou para baixo, positiva para cima, negativa para baixo. Ok? Então, olha bem, o gráfico é simplesinho de montar. E a posição? A posição muda. Se o móvel está andando, está mudando de lugar com o tempo. Aí não é mais uma reta paralela, mas continua sendo uma reta porque muda de maneira proporcional, direta, né? Então, o gráfico do espaço-tempo, ó, montando de novo, nós temos 0. Vamos montar o espaço, que é a posição, a distância, né? Nós temos vários nomes. Espaço, que veio do inglês space, a posição, distância, tudo é a mesma coisa. Tá? Olha aí os números que estão no gráfico 0, 3, 6, 9 e 12. E as distâncias correspondentes, 0, 60, 120, 180, 240. Olha bem, 0, 0, olha, tá aqui o primeiro ponto. Vocês já fizeram muito ponto aí em matemática, fazendo a reta, né? O gráfico da linear, uma função linear, 0, 0. Quando é 3 o tempo, andou 60 metros, está na posição 60 a partir da origem. Quando andou 6 segundos depois, estava a 120. 9 segundos depois, estava a 180. 12 segundos depois, estavam a 240. Olha aí, uma reta. Pronto. Então, a velocidade é o vermelho, né? Qualquer ponto, 60 dividido por 3, 20. 180 dividido por 9, 20, assim por diante. Qualquer ponto, se você pegar a distância e tempo, vai te dar a velocidade igual, por isso que é uma reta. Só que inclinada, por quê? Primeiro que está aumentando os números, está o movimento do carro no mesmo sentido da trajetória adotada, então nós temos aqui uma reta crescente, o ângulo que é menor que 90, com o x, né? No caso o tempo. E aí nós temos um nome chamado de progressivo. Movimento progressivo, porque o móvel está no mesmo sentido que a trajetória adotada e a velocidade todas são positivas, tá bom? Bom,
Nós temos aqui um exemplo, né? Ó, o movimento de um móvel ele ocorre sobre um eixo X, que é dos tempos, de acordo com o gráfico ao lado, onde as distâncias são dadas em metros. Então nós temos X em função de T, de tempo, né? O X, a distância que eu falei que pode ser D, pode ser S e pode ser X. E o tempo foi dado em segundo e esse X, que é o mesmo D, o mesmo S que nós temos aí, D de distância, X de distância, de posição, dado em metros. A partir do gráfico, determine, primeiro, a distância percorrida entre os instantes 0 e 1. Então, entre os instantes 0 e 1, você vê que tem um gráfico aqui, né? Forma um triângulo. Qual a distância percorrida? Entre 1 e 2. Entre 1 e 2, nós temos um gráfico que já não é mais um triângulo. Temos um triângulo, um retângulo, nós temos um trapézio, tá? E depois pede a velocidade média. Sabe que a velocidade média entre 0 e 2, eu não posso pegar a velocidade desse e desse, somar e dividir. Eu tenho que pegar a distância total e o tempo total. Ficou fácil. O próprio gráfico já está, né? Bem simplesinho. Vamos fazer cada um deles? A partir do gráfico, então, determina a distância percorrida entre 0 e 1. Olha, para encontrar, basta diminuir a posição em 1 segundo pela posição em 0. Posição em 1 é 30, está aqui. 1, a posição é em 30, né? Está mostrando. E 0 é 0. Está os dois ali. Em 1, a posição é, olha lá, acompanhando 30. Em 0, a posição é 0. Está lá mesmo, no mesmo lugar, né? Então, olha bem, a distância percorrida de 0 a 30 é 30 menos 0, que é 30. Então, a distância percorrida entre os instantes 0 e 1 é 30 menos 0, 30. Não precisava fazer tudo isso que eu fiz, eu vou mostrar para você, estou ensinando vocês. Pode olhar direitinho, opa, está lá, 1 segundo, começou do 0, eu quero de 0 e 1, 30, pronto. Só diminuir a posição em 1 pela posição em 0. E entre 1 e 2, mesma coisa, a distância percorrida. Aí você não precisa nem achar a área, né? No caso aí que você tem aí, tá? Porque é da distância, isso aqui não é da velocidade, onde você acha a área do gráfico, quando é velocidade vezes tempo. Quando é velocidade e tempo, você acha pela área, né? Então você tem diferente. Quando é x e tempo, já é dado as posições em função do tempo. Isso aqui representa a velocidade, e a velocidade mudou de uma parte para outra. Para encontrar uma distância percorrida, basta diminuirmos, né? 40 e 30 aqui, ó. Em 2, você tem aí direitinho, em 2, né? A posição. 40. Em 1, já vimos que é 30, né? Ó, em 1, a posição é 30. Sempre posição final menos posição inicial, pessoal, tá bom? Então, 30, 40 menos 30. De 1 até 2 só andou 10 metros. Andou 30 metros de 0 a 1, mas de 1 a 2 andou 10 metros. A velocidade mudou, né? A velocidade, ela era uma velocidade maior, você conseguiu andar 30 metros em um segundo, então 30 metros por segundo, a velocidade já diz. E agora 10 metros em um segundo, 10 metros por segundo, que é o de 30 para 10, a velocidade diminuiu. Até aí você pode tirar a informação direta, tá? Não é difícil. Determina a velocidade média entre os instantes 0 e 2. Agora tem que ser a distância total pelo tempo total. O próprio gráfico já te dá. Já calculamos a distância entre 0 e 1 e 1 e 2, né? Olha, 30 mais 10, 40. Mas lá no gráfico aparece que é 40. Então, o tempo que nós gastamos, tempo total, distância total foi 2, 0 a 2, 2 menos 0 é 2, né? E 40 dividido por 2, então foi uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa é a velocidade. Ok? Você tem Você vai fazer, por exemplo, aí, na sua sala de aula mesmo, vamos fazer um experimento do dia, né? Tá aqui, vou colocar aqui para vocês. O experimento do dia, ele é para você achar a velocidade constante. Vocês têm um celular de vocês, né?
O cronômetro, geralmente o celular tem cronômetro. Aí pede o professor para usarem o celular nesse momento. Afaste as carteiras, né, as cadeiras, ou abre só uma fila de cadeiras, que a própria cadeira, estando bem espaçada e as mesinhas, você tem uma noção de distância. Põe uma pessoa no fundo da sala e vem até o início da sala, né, andando. Aí uma pessoa anda, umas passadas, vocês marcam o tempo. A distância, vocês usam uma fita métrica, né, atrás de casa, e aí você vai e mede essa distância da sala. E aí uma pessoa anda, depois outra anda, vocês marcam o tempo, tem a distância. A distância e o tempo vocês vão. Então, não dá as passadas ou rápida ou devagar, mas sempre daquele mesmo jeito de passo. Ah, eu vou andar devagar, não vou andar rápido. Mas não fica correndo e parando. Então, mantenha um ritmo de passada, devagar ou mais rápido. Vários de vocês. E aí vocês vão medir a distância e o tempo, não é? Na sala de vocês, tá bom? Podem também dar as passadas, então você vai lá e dá um passo, né? E aí você, com esse passo, você fala tantos passos por segundo, ou bem devagarinho, por minuto. Pode também usar a questão do passo, tá? A pessoa pode dar os passos devagar, pode falar tantos passos por minuto, tantos passos por segundo, ou tantos metros, usar uma fita métrica e mede, tá bom? É mais difícil usar o palmo, né? Pegar o palmo, medir são tantos palmos. Se alguém tiver a paciência de medir tantos palmos do fundo até o início, legal, tantos palmos por segundo. Também seria interessante, tá? Então você pode fazer essa atividade na sala de aula. Essa atividade é para você fazer na sala de aula e aí você fazer o gráfico depois, montar o gráfico direitinho no seu caderno. Então, essa é a nossa atividade interativa aí com vocês, onde vocês vão fazer na sala de aula. Com isso, vocês vão compreender como fazer o gráfico. Pode fazer o gráfico da distância, dos passos, marca várias pessoas com cronômetro, um marca tal, por exemplo, 3 cadeiras, um marca. Aí o outro, mais 3 cadeiras, o outro marca. E assim por diante, tá? Ou tantos passos, faz uma marquinha no chão com uma fita crepe, que pode arrancar fácil aí, né? Ou um pedacinho mesmo de um material, só do lado, pode ser até o próprio caderno. Colocar no chão do lado ali, alguma coisa que você possa, a pessoa vir, marca direitinho. Se for medir com a fita, tantos metros. Aí a sala tem, por exemplo, 6 metros. Então, a cada 1 metro você marca, ou a cada 2 metros. 2, 4, 6. Uma pessoa, o cronômetro fica no primeiro, 2 metros. Quando ele sai de lá, ele aciona. Quando chega ali, ele aperta. O outro espera apertar no 4 e o outro no 6. Vocês têm o tempo do 2, do 4 e do 6 metros, por exemplo. Certo? Aí vocês podem fazer isso de várias maneiras e fazer os gráficos. Pode fazer o gráfico da velocidade e o gráfico da distância. Tem 2, né? Diferente. E depois, fazendo, você pode comparar o gráfico que você fez com as medidas, achar a distância percorrida no gráfico da velocidade pela área e só olhando no gráfico da posição, você acha também a distância. Então, tem distância encontrada da velocidade e distância no próprio gráfico da distância em função do tempo. Pode montar esses gráficos e fazer os cálculos matemáticos, né? Bem interessante, aí você vai fazer essa atividade aí na sala de aula mesmo, tá? Se alguém, eu tiver tempo com a professora, puder ir para o pátio, né? E se for de chão aí, puder marcar, riscar, tudo bem. Se lembrar de levar uma fita métrica para medir em metros direitinho, o cronômetro, não pode ficar mudando as passadas. Você treina um tipo de passo que você pode ser mais rápido ou mais devagar, não tem problema. E várias pessoas. Cada um pode fazer do seu jeito. Ou pode andar um pé bem pertinho do outro, né? Tá, porque ele pequenininho, não tem problema. Pode dar um passo maior se medir em metro, mas manter regular o jeito da passada, não ficar mudando muito. E aí vocês vão ver que vocês podem montar os gráficos e ver o que aconteceu, tá? Então, pessoal, lembrando que a nossa aula continua.